E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje da nossa sexta aula de judô na escola, começando 100% do zero. Bom, quem acompanhou o nosso vídeo anterior viu que nossa última aula foi bem conturbada. Normalmente, quando se tem um feriado na semana ou uma excursão, é normal que as crianças fiquem mais eufóricas. E na semana passada nós tivemos os dois, uma semana com feriado e com excursão, então foi uma aula muito agitada. Porém, nessa semana específica, a nossa aula foi bem tranquila, eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, tá? Essa é a nossa primeira aula com tatame, então desde o início a gente tem trabalhado alguns fundamentos com os alunos de deslocamento, de pegada, de desequilíbrio, mas a gente não tem trabalhado nada relacionado ao solo, justamente pela falta do tatame. E já que essa é a nossa primeira aula com tatame, vamos trabalhar especificamente os deslocamentos no solo e começar a preparar as crianças para realizar os amortecimentos, que nada mais são do que técnicas para as crianças caírem no chão, rolarem, amortecendo o impacto, sem se machucar, sem que nada aconteça. Bom, pessoal, vamos falar como foi a aula em si, então. No início, a gente revisou as palavras em japonês aprendidas até então, e eu ensinei uma palavra nova, que apesar de eu falar praticamente em todas as aulas, a gente ainda não tinha aprendido ela oficialmente, que é a palavra tatame, que significa tapete, justamente por a gente agora ter tatame, conseguir realizar os movimentos no tatame, tá bom? E a palavra nova de hoje é tatame. O que significa tatame? Tapete. Tatame significa tapete. Após essa revisão, nós realizamos aquela atividade que a gente fez lá nas primeiras aulas, o deslocamento imitando animais. Então separei os alunos em dois grupos e quando eu ia falando animal, eles deveriam imitar esse animal se deslocando pelo tatame, então deveriam ir e voltar. Nessa aula específica, eu escolhi animais para que eles se deslocassem no chão. Então, eu escolhi cobra, escolhi caranguejo. Num determinado momento, realizei um desafio com eles para que eles atravessassem o tatame fazendo cambalhotas e, posteriormente, estrela. E o objetivo desse desafio foi eu conseguir realizar um diagnóstico dos alunos para saber como está essa parte de coordenação motor e desenvolvimento motor das crianças. Nas primeiras aulas eu realizei um trabalho diagnóstico, porém só com deslocamentos em pé. Então deslocamento de frente, de costas, de lado, saltitando e tudo mais. Só que no chão a gente não chegou a realizar. Então eu realizei esse diagnóstico e o resultado foi praticamente nenhuma criança sabia fazer cambalhota da forma correta. E muito menos estrela. E qual que é a implicação disso para o desenvolvimento das crianças? Na verdade, as crianças elas estão exatamente na idade de aprender esses movimentos. Trabalhar a cambalhota, trabalhar a estrela, que nada mais é do que uma parada de mão. Então eles estão fazendo parada de mão com equilíbrio. Enfim, é a idade perfeita para eles aprenderem. Alguns alunos, eu atualmente tenho 55 alunos, são 5 turmas com 11 alunos em cada. Dos 55, apenas uns 6 conseguiram fazer a estrela corretamente. E a cambalhota em si, eu diria que uns 8. Então essas crianças que já conseguiram, elas já estão com um desenvolvimento legal para a idade delas. Porém, as crianças que não conseguiram não significa que elas estão atrasadas. Elas estão exatamente na idade de aprender isso. Então vou aproveitar para ensinar isso dentro das aulas para elas, tá? O movimento estrela, por exemplo, ele não existe no judô. A gente não faz estrela no judô. A gente faz cambalhota, rolamento, mas estrela a gente não faz. Mas por que eu estou ensinando estrela, então? Por que os alunos vão fazer estrela? Porque a aula de judô não é só para ensinar o aluno judô, é para agregar ao desenvolvimento dele de forma global. Então eu sei que o aprendizado da estrela, que é a parada de mão com equilíbrio e tudo mais,
é importante para o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. Então, apesar dessa técnica não fazer parte do judô em si, eu vou trabalhar com as crianças na escola para que elas desenvolvam essa parte motora e, posteriormente, se elas forem fazer outra atividade, outro esporte que necessite fazer a estrela, por exemplo, um parkour, uma ginástica, uma capoeira, eles consigam fazer tranquilamente. Nossa segunda atividade foi o pega-pega-bruxo. E para esse pega-pega-bruxo, eu alterei as regras. A regra, normalmente, é quando alguém é pego, a pessoa deveria ficar sentada em posição de agurá, então com as perninhas cruzadas, e para libertar esse aluno que está nessa posição, alguém que estivesse livre deveria derrubar esse aluno, como se estivesse derrubando a árvore, tá? Nessa aula específica, já que o objetivo é a gente trabalhar esse deslocamento de solo, a árvore em si, ela fica em pé, com as pernas bem abertas. E para libertar quem for transformado em árvore, o aluno deve rastejar por baixo das pernas. O objetivo dessa atividade é incentivar os alunos a fazer o deslocamento no solo e ter mais essa proximidade em estar no solo, sem ter receio, tipo, eu vou estar no chão, eu tô deitado no chão, eu tô próximo do chão, que às vezes a criança traz esse receio com ela. Então, dentro dessas atividades, a gente não está só trabalhando uma atividade que as crianças estão se divertindo, a gente está aproximando as crianças do que a gente quer ensinar para elas posteriormente, que vai ser o deslocamento no solo, os amortecimentos e tudo mais. Por fim, pessoal, eu organizei os alunos em fila e nós fizemos a cambalhota. Eu ensinei aluno por aluno a fazer a cambalhota. E para deixar eles mais confiantes ainda, além do tatame, eu coloquei 3 colchonetes para ficar mais macio ainda, para os alunos não terem medo de rolar no chão. E eu ensinei para eles como se faz a cambalhota da forma correta, sem apoiar a cabeça no chão. Então, jogando a cabeça lá embaixo e rolando por cima do colchão. Esse aprendizado é importante porque, posteriormente a ele, nós vamos aprender o rolamento. E o rolamento também não encosta a cabeça no chão. Então, aproveitei para ensinar as crianças a fazerem a cambalhota e eles adoraram essa atividade, quiseram repetir várias vezes. Até no momento que eu terminei a atividade, eles, não, professor, deixa a gente fazer mais, deixa a gente fazer mais. Então, foi uma atividade assim, que as crianças gostaram muito e todos conseguiram fazer a cambalhota. No início da aula, eu passei a cambalhota, mas eu não ensinei como fazer. E eles fizeram do jeito que eles conseguiam. Depois que eu ensinei como fazer, eu fiquei ali ao lado dando suporte para que nenhum aluno se machucasse, nem nada demais. Todos conseguiram fazer a cambalhota de todas as turmas. Bom, pessoal, vou falar agora para vocês sobre alguns casos que aconteceram na aula, né? Trazer nossas reflexões e tudo mais. Na atividade do Pega-Pega-Bruxa, eu tinha escolhido um aluno específico para ser o pegador. E esse aluno, em um determinado momento, chegou e falou assim, não, professor, eu não quero ser o pegador. Eu falei, mas por quê? Você está cansado? Você quer descansar? Não sei o quê. Ele falou, não, é porque eu não gosto. Aí eu falei para ele, não tem problema, a gente não faz tudo que a gente gosta sempre. Então você aí na atividade está fazendo várias vezes sem ser o pegador, em algum momento você será o pegador. E ele mesmo assim bateu o pé e falou, não, eu não quero fazer, porque eu não quero. E aí eu passei para outra criança, e a criança vendo que ele falou que não queria, a criança também falou, eu também não quero fazer. E aí que atitude eu tomei baseado nessa atitude dos alunos? Eu deixei os dois fora da atividade do Pega-Pega-Bruxa e na próxima atividade, que foi a cambalhota, os alunos fizeram 4, 5, 6 vezes, eu deixei eles fazerem apenas uma vez. Por quê? Pessoal, não existe essa opção, eu vou fazer só o que eu gosto. É que nem imagina, ele está aprendendo português. Eu gosto de escrever, mas não gosto de separar sílabas, então não vou fazer porque eu não gosto. Isso não existe. A criança ela tem que entender que tem coisas que são mais legais, tem coisas que não são tão legais, mas o processo de aprendizado passa por todas elas. E não existe essa coisa, eu vou fazer o que eu quero, o que eu não quero eu não vou fazer. Então deixei os dois de fora e deixei bem clara essa mensagem para eles. E agora um caso muito positivo que aconteceu, pessoal. Tem um aluno que se chama Arthur. E esse aluno, ele é um pouco mais velho do que as crianças que estão na turma dele. Ele é um aluno que entrou posteriormente nas aulas de judô. E o que acontece? Por ele ser maior, às vezes é difícil colocar ele para fazer uma disputa real com outra criança. Por quê? Às vezes num desequilíbrio ele é muito maior do que a outra criança. Porém, num determinado momento, um dos menores alunos da turma teria que fazer e ele pediu para ser com ele.
E aí eu falei para ele, Arthur, você vai ter que ir devagarzinho, porque ele tá começando, ele é menor que você e tudo mais. E fiquei ali ao lado para observar. E o Arthur fez assim de maneira excelente. Ele fez, disputou, deixou o coleguinha vencer. Então essa foi uma atitude muito positiva, na qual eu mesmo não estava esperando. Normalmente as crianças, elas são muito competitivas, então mesmo ela sabendo que o coleguinha é menor, ela não quer perder. Agora o Arthur teve essa nobreza de, já nessa idade, entender que o colega é menor que ele e durante a atividade disputar e deixar o colega ganhar. Então foi uma surpresa muito positiva que eu tive nessa aula. Agora, para finalizar, pessoal, como eu disse para vocês, entraram vários alunos novos. E como que eu faço para dar aula para esses alunos que estão entrando agora, juntamente com os alunos que já treinam há algum tempo? Será que esses alunos que estão entrando agora não vão ficar defasados? Como é que eu faço para lidar com essa relação de alunos antigos com alunos novos na mesma aula? Pessoal, a chave para você conseguir conciliar alunos novos e alunos mais antigos na mesma aula é você trabalhar com jogos. Como assim jogos? Atividades em formato de jogos. Porque a criança, ela não sabe o que é uma pegada de judô, ela está entrando agora, imagina, é a primeira aula dela. Ela não sabe o que é uma pegada de judô, ela não sabe o que é um deslocamento de judô, mas ela sabe o que é um pega-pega. Ela sabe que é um jogo de desequilíbrio. Se eu colocar ela para jogar de desequilibrar, ela entende. Ela compreende o jogo e consegue fazer. Então, quando você trabalha com jogos, você consegue equiparar alunos tanto mais velhos quanto alunos que estão iniciando. E todos conseguem fazer a aula. Porque não tem nada mais frustrante para a criança que vem fazer uma aula dela não conseguir acompanhar a aula. Ela chega lá, todo mundo sabe fazer as coisas, menos ela. Aí você passa uma atividade pegada, com um deslocamento, uma projeção. É a primeira aula dela, não vai saber. Então a criança ela se sente frustrada, ela se sente diferente. E isso muitas vezes faz a criança sair do esporte, não querer mais fazer o judô, não querer mais estar na aula. Porém, quando você trabalha com jogos, você consegue fazer com que a criança participe efetivamente da aula. No pega-pega bruxa, deslocamento imitando animais, depois no final fazendo cambalhota. Então todos os alunos novos estão conseguindo fazer tudo que os alunos mais antigos estão fazendo também. E no início da aula, nas revisões de palavras e tudo mais, eles estão ouvindo as palavras que os alunos mais antigos já aprenderam. Então eles estão tendo a oportunidade de aprender também. Essa é uma estratégia que eu utilizo para não deixar frustrado esses alunos que estão entrando e eles conseguirem acompanhar a aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa 6ª aula e vejo vocês no próximo vídeo.